Doutor Venâncio Fonseca, seja bem-vindo ao nosso podcast, o podcast do Detetive Virtual. Você é um ex-parlamentar e realmente é pré-candidato e tem possibilidade de retornar à LESE pela sua vasta experiência. Mas quando eu fui pesquisar, elaborar para o nosso debate no podcast, eu tive que elaborar muitas perguntas, porque e eu fiz uma pergunta até para mim: como é que um cidadão com uma vasta experiência política no Estado não escreveu um livro? Um livro. Porque nós estamos aguardando, sabe? Eu conversando com hoje no cafezinho e muitas pessoas falando, realmente o Venâncio precisa escrever um livro até para a juventude. Para a juventude. Eu elaborei algumas perguntas. Essa é muito importante, porque foi no seu período da juventude, no seu período com o saudoso governador João Alves Filho. Venâncio, você começou sua vida política ainda jovem, como secretário de Indústria e Comércio e Turismo, numa época que vários órgãos importantes, Codise, Setur, Junta Comercial e outros estavam sob sua responsabilidade. O que naquele período ensinou sobre a liderança? Porque realmente você era secretário de uma pasta, né? E realmente englobava várias secretarias. Você é jovem. Como foi aquela experiência naquele período? Exatamente, veja bem, foi em 1986, ainda Sim. no primeiro governo de João Alves. João Alves Filho. João Alves no auge dele, né? Sim. Onde naquele momento ele, através da sua capacidade de trabalhar, ele já tinha feito uma transformação política e administrativa na prefeitura de Aracaju, O João Alves. o João Alves. E de lá o levou para ser governador do estado. E como governador do estado, naquele primeiro mandato dele, ele, no auge, né, político dele, nos convidou para ser secretário da Indústria, Comércio e Turismo. Naquela época ainda muito jovem, novo. Estava como procurador do estado e advogando na região centro-sul do estado, principalmente na minha terra, o município de Buquim. E aquela região ali, centro-sul, eu tinha uma penetração muito grande na advocacia, principalmente na área criminal, que era mais a minha especialidade, e em particular no Tribunal do Júri, que eu fazia muitos júris. E estava com desejo de sair candidato a deputado estadual naquela época, né? E já me articulando para uma candidatura. Foi quando o doutor João nos convidou para ser candidato, para ser secretário da Indústria, Comércio e Turismo, naquela época, englobava essa área toda. E quem foi para deputado federal foi meu irmão, o deputado Clonâncio Fonseca. E aí eu quero lhe dizer o seguinte, Edirne, da experiência que eu tive, né, como secretário de uma pasta importantíssima, uma pasta muito importante, e quando eu vi a manchete, eu me lembro como se fosse hoje, a manchete do jornal. Jovem assume a Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo simplesmente por ser irmão e indicação do deputado Cleonâncio Fonseca. Quando eu vi aquela manchete, aquilo ali foi... Machucou, né? Não é machucar, aquilo ali me deu assim um incentivo muito grande, né, para mostrar a alegria, a satisfação de ter o irmão que eu tinha, o deputado Cleonâncio Fonseca,
mas ter a oportunidade de mostrar o meu trabalho. Foi ali que eu disse, agora eu vou mostrar que o jovem tem capacidade, eu tenho a capacidade de exercer esse cargo o qual eu fui convidado, e não é simplesmente por uma indicação política. É porque, no fundo, também eu tenho os meus méritos e a minha capacidade. E vou mostrar com o vigor da minha juventude na época. E mostrei, graças a Deus, fizemos um trabalho extraordinário. Você veja que naquela época, onde o turismo começou a surgir, foi naquela época ali que Dr. João desbravou aquela área ali da Zé Sarney, entregou aquela praia com aquela pista, com aquela orla, com vários restaurantes ali. Foi naquela época que o governador João Alves investiu muito no turismo, com incentivo para a construção de hotéis, porque o estado de Sergipe e Aracaju, a capacidade de hospedagem hoteleira era bem pequenininha, quase não tinha condições, e ele aí incentivou, inclusive com recursos do governo, para a construção de vários hotéis. Aí foi quando começou a expandir. Depois veio aquela orla maravilhosa que nós João Alves é um homem É. além do seu tempo. É isso. Olha, João Alves, eu posso dizer porque eu convivi de perto, eu conheci de perto. Eu convivi com João Alves como secretário e convivi com João Alves como líder do governo dele na Assembleia Legislativa. Capacidade de trabalho extraordinária, um homem público exemplar, de uma visão, olha, há 40 anos atrás ele teve a visão de perceber que o cirurgia não suportava mais a demanda na área de saúde e construiu o quê? O Hospital O João Alves. Hospital João Alves Filho. É isso? Há muito tempo atrás, ele desbravou, por exemplo, ali, como eu falei, no turismo, a praia Zé Sarney, que chama Zé Sarney. Depois ele deu continuidade indo com aquela, ligando a Caueira ao Saco ali, saindo em Estância, aonde desbravou também aquela área, na área de praia, de um potencial turístico fantástico, né? E depois de alguns anos aí vem, constrói uma ponte como essa ligando Aracaju Barra, que aí deu acesso ao outro litoral norte. E veja o que é esse outro litoral norte hoje, depois da construção dessa ponte. Então, resumindo, eu quero dizer o seguinte: eu costumo dizer que um dos privilégios e um orgulho que eu tenho na minha vida é de carregar no meu currículo, de constar no meu currículo a minha passagem, não só como secretário de Estado no governo dele, como também líder de seu governo na Assembleia Legislativa. Venâncio, a sua experiência no governo, no primeiro governo de João Alves, você na sua juventude, aí veio a eleição de Valadares. Exatamente. Aí você ainda continuou secretário, continuou não, aí você foi ser secretário do governo Valadares secretário de Justiça. De Justiça, e comandou, e tinha englobado também era a FEBEM, não era isso na época, a FEBEM? A FEBEM, e tinha mais, além da FEBEM tinha o DAGE, que hoje é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública. Era chamado DAGE, que era a Defensoria Pública, né? Sim. E era vinculado também à Secretaria da Justiça. Naquele período, você, como secretário de Justiça, chegou a comandar a antiga FEBEM,
como era lidar naquele tempo com um sistema tão complexo, sensível? Houve alguma decisão ou algum episódio que marcou sua passagem por lá, naquele período? Olha, a Secretaria de Justiça, como também era principalmente dentro da minha área, né, da área do principal, o que eu fazia, eu advogava muito no direito, na área Penal, né? criminal, na área penal, e lá tive a oportunidade de ser secretário da Justiça e conviver ali o dia a dia do sistema penitenciário. Complexo. Naquela época, 200 e poucas vagas, quase 300 vagas no sistema penitenciário para uma população carcerária de uns 800 presos. Você veja que já Havia superlotação. essa superlotação carcerária não é da agora, não é? Já Sim. vem de muitos anos atrás, de muitos anos atrás. Aí é quando eu digo a visão, sempre a gente tem que falar. Aí o doutor João viu essa situação também, foi construída presídio de Tobias Barreto, presídio de Areia Branca, o presídio de Nossa Senhora da No Glória. governo João. Exatamente, exatamente. Você veja. E Muitos não o sabiam. sistema penitenciário, ele é interessante. Eu tive a oportunidade, como secretário da Justiça, de conhecer o sistema de vários estados brasileiros, como funcionava. Tive a oportunidade de conhecer Edirane, no interior de São Paulo, se eu não me engano, São José dos Campos, um presídio interessantíssimo, onde os presos eles eram essa penitenciária lá, esse sistema lá, eles eram que fazia o trabalho de segurança deles mesmos, né, dos internos. Um trabalho fantástico que eu conheci, totalmente diferenciado, aonde inclusive o diretor era um promotor aposentado, mas que fazia um trabalho muito interessante. E aqui eu quero lhe dizer o seguinte: você veja, desde aquela época que eu digo a problemática do sistema penitenciário. Um trabalhador normal, direito, que trabalha e que produz para dar o sustento à sua família, com um bom comportamento dentro da sociedade, ele ganha quanto? Um salário mínimo. Um salário mínimo. Um preso daquele que está lá, que tem o sistema penitenciário tem uma parte que tem recuperação, tem outra que não 100%. existe recuperação, muito difícil. Então, um preso desse, totalmente irrecuperável, nocivo à sociedade, sabe quanto ele vai custar aos cofres públicos, à sociedade, aquele que paga impostos, aquele trabalhador que no dia a dia dá o seu baque e paga os seus impostos para custear um preso daqueles, 5 salários mínimos. 5. 5. Ele custa 5. Quando você soma todo o sistema penitenciário para dar sustentação, né, com alimentação, com segurança, com transporte, com tudo, né, com médico, com o que necessita dentro do sistema. Quando você soma e divide, ele custa, na média, de 5 salários mínimos por preso, sem produzir e nocivo à sociedade. E o trabalhador normal Um salário ganhando mínimo. um salário mínimo. Então aí você veja a distorção. Nós temos que chegar a um ponto
aonde aquele que está lá ele possa produzir, ter que trabalhar para auto se sustentar. Isso é que tem que acontecer para acabar com essa distorção. Exatamente. Mas o que é que nós estamos vendo hoje? O que é que nós estamos Superlotação. vendo hoje? Presos, além de ter esse custo para manter na faixa de 5 salários mínimos, ainda recebendo uma bolsa. Auxílio reclusão. Auxílio reclusão. É esse, infelizmente, o que nós estamos vendo no dia a dia no país em que nós estamos vivendo. E o trabalhador ganhando um salário mínimo. Venâncio, você está falando da coisa do sistema prisional. Agora me chamou a atenção foi aquela operação do Rio de Janeiro. Na visão de Venâncio Fonseca, da sua experiência política, de secretário de Justiça, aquela operação do Rio, que houve no Rio mortes, como é a sua visão Olha, daquela abordagem policial? Vamos lá. Eu acho que o que é que acontece? Para chegar a esse ponto. Para chegar a esse ponto é porque a coisa estava correndo frouxa há muitos anos. Sem aquele trabalho efetivo e preventivo. Então a coisa foi se estendendo. Por exemplo, o que aconteceu lá no Rio, meu amigo, não se engane, brevemente acontecer no estado da Bahia, que está tomado pelas facções, aqui no nosso vizinho estado. O estado do Ceará, que está tomado pelas facções, onde eu tive a oportunidade de ouvir a entrevista de um desembargador pedindo socorro às autoridades do estado. No estado do Rio Grande do Norte. E, para isso, nós temos que reconhecer que nós estamos vivendo em um paraíso, o nosso querido estado de Sergipe. Não, sem sombra de dúvidas. Tem Vai? até que realmente é um modelo assim, de Nós segurança. é um dos estados mais seguros do Norte e Nordeste e um dos estados mais seguros do país. Fruto de quê? De um governo que tem dado toda os meios para que a segurança faça esse tipo de trabalho através da Polícia Civil e da Polícia Militar, aonde nós temos um secretário de Segurança Pública que é, além de ser um profundo conhecedor do sistema de segurança, um profissional de carreira, ele é um líder de classe. Ele é um líder na classe. Sim. Respeitado E respeitado. pelos seus pares. É. Veja que ele já foi secretário de vários governos. De esquerda, de direita, Exatamente. de centro, do que você imaginar. É porque ele é o seguinte, é um secretário que não é político, é secretário. Ele é um profissional de carreira, conhecedor profundo do sistema de segurança e, acima de tudo, um líder de classe, Dr. João Eloy. E teve a felicidade de escolher, juntamente com o governador, dentro da Polícia Militar, outro líder na corporação, que é o Coronel Ribeiro, que veio lá de baixo e cresceu dentro da corporação e hoje em dia está fazendo esse trabalho com excelência, né? Juntamente com o doutor João Eloy, Polícia Civil, Polícia Militar, fazendo esse entrelaçamento de trabalho em prol da nossa sociedade, que é um dos sucessos hoje do turismo do Estado. Porque o turista é uma das coisas que ele exige primeiro. Segurança pública. Segurança. Para curtir, passear, conhecer os potenciais turísticos do Estado.
E aí nós estamos realmente bombando nessa área do turismo, fruto também de um trabalho governamental do governador Fábio Mitidieri, que, como falei, doutor João alavancou esse trabalho no turismo e depois que ele saiu do governo, você sabe que deu Exatamente. um esfriamento total. Veio o governador Fábio Mitidieri com o vigor da sua juventude, com a sua visão empresarial, mostrando que o turismo é uma fonte de riqueza, uma fonte de renda, não só para a população, como também para o Estado, né? Porque gera impostos, tudo, Isso. e isso é transformado em benefícios para a população. E hoje nós temos uma orla, aquela orla que é uma das orlas mais bonitas desse país, vivendo o ano inteiro, Adirane, cheia, superlotada. Seja no São João, seja na Páscoa, seja no Pré-Caju, seja na data da Semana da Criança, enfim, hotéis cheios, restaurantes cheios, artesanatos superlotados, taxista ganhando seu dinheiro, o vendedor de amendoim, o vendedor de churrasquinho, os restaurantes, enfim, movimentação total. Você chega naquela hora no Dia das Crianças, coisa mais linda, as famílias ali curtindo, com as atrações que são propostas ali na festa da criança. Isso é no São João. São João maravilhoso, são 60 dias, 30 com bandas de fora, bandas famosas, e mais 30 com as bandas da terra, aonde as famílias ali conseguem passar o São João com suas famílias, curtindo o forró, que é a nossa tradição. Isso. E não foi só em Aracaju, isso foi em Estância, isso foi em Areia Branca, isso foi em vários interiores do estado de Sergipe. Venâncio, eu via muito assim, antes do governo Fábio, muitos foliões viajavam para o interior, curtir os festejos juninos, e muitos preferem ficar na capital, no período. Foi observado isso. Porque antes, assim, quero um São Pedro de Capela. Foi outro, Eu quero também. São João, Estância, outros municípios, Areia Branca, Areia Branca. Estinápolis. A capital, o Grande Aracaju, só tinha esses lugares. Hoje não, temos a orla, temos o mercado. Isso E ainda cria tem, opções. e ainda tem, Adirane, aquele São João que é o São João Raiz. Eu mesmo sou apaixonado, tenho certeza que você gosta muito. É o pé de serra, aquele São João tradicional, a zabumba, a sofona, o triângulo. O São João, a festa junina, ele mexe com o nordestino. Que é a nossa cultura, a nossa raiz. Sim. E o São João hoje, em nosso estado, é uma realidade que o sergipano já termina o São João e ele já está sonhando com o próximo. Venâncio, você no governo João e Valadares trabalhou muito o seu nome para disputa de deputado estadual. Você apresentou seu nome em 1990. 90 foi a minha primeira eleição. Sua primeira eleição. Tem mais uma pergunta que eu faço questão, porque seu currículo, eu não falo nem currículo, é experiência. Porque muitos sergipanos precisam conhecer o Venâncio hoje, porque eu vejo pessoas que não têm 10% da sua experiência na vida pública e já escreve um livro. Você precisa compartilhar a sua história com a juventude. Porque, olha, na sua reeleição, eu votei em você. Fui apresentado, você não lembra, assim, porque tem quase 30 anos, tem uns 30 anos, quase 30 anos, em 90, pelo Antônio da Copa, um amigo nosso lá de Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora das Dores, tinha um restaurantezinho. Era isso, Né?
Exatamente. amigo dos amigos. Amigo dos Olha, amigos. em 1990 você se elege deputado estadual pela primeira vez. E de lá segue-se 6 mandatos. Veja a experiência, 6 mandatos. 6 mandatos. Como é que explica a longevidade política no estado onde a política costuma ser tão volátil? Olha, eu fui eleito em 1990. Em 1990 foi a minha primeira eleição de deputado estadual. E na Assembleia Legislativa, durante esses 6 mandatos, praticamente eu ocupei todos os cargos ali na Assembleia. Eu fui presidente da Assembleia no meu segundo mandato. Antes de ser presidente, eu ocupei o segundo cargo também mais importante em termos de mesa da Assembleia, que é a primeira secretaria, que é quem é responsável pela parte administrativa da Assembleia. Eu fui o primeiro secretário e depois fui eleito presidente do Poder Legislativo em 1994. Eu tinha 38 anos de Com idade. 38 anos, de quantas comissões no Parlamento sergipano você participou, As Venâncio? comissões eu participei de todas. Todas as De comissões. todas as comissões e fui presidente de várias. E ali na Assembleia Legislativa eu tive a oportunidade de ser líder de partido, líder de governo, líder de oposição, né? Foi Líder de governador bancada. e governador. Exerci o cargo de governador por uma semana. Na época o governador era o doutor Albano e o vice era Zé Carlos Machado. E viajaram. E eu, como presidente da Assembleia, assumi o cargo interinamente de governador. Eu me lembro que, naquela época que doutor Albano chegou, que eu fui transmitir o cargo para ele disse: "E aí, deputado Venâncio, gostou?" Eu digo: "Governador, uma semana é excelente, imagine 4 anos." É maravilhoso, né? Naquele período você tomou alguma decisão? De, 10 dias governador Não, assinou. assinei vários decretos e tomei algumas decisões. Inclusive, assinei uma obra para minha terra, que foi a iluminação na época era o Povoado Cipó, hoje é bairro Cipó, Simpliciano Fernandes Filho, o nome de meu tio, inclusive, em Buquim, ligando o bairro Simpliciano Fernandes Filho à cidade de Buquim. Foi O iluminada governador, o num pé. governador Venâncio Fonseca. Exatamente, na minha terra, a Sugipe, né, que lá é a Sugipe. Uhum. Doutor Jorge, eu me lembro que naquela época eu liguei: doutor Jorge, eu preciso entregar essa época como governador do estado. Então, Fábio hoje é governador do município de Buquim, O mas governador é natural do Buquim? a família toda, e ele se considera de Buquim, porque a família toda, o pai, o avô, todos de lá, a vida, a infância dele também passou muito lá. E Buquim teve pelo período de uma semana, mas que exerceu, ainda pôde assinar alguns documentos como governador do estado, e agora o governador Fábio Mitidieri, depois que Simão Dias deu a oportunidade, porque só dava Simão Dias, né? Belivaldo, Celso de Carvalho, Marcelo Deda e Valadares. Tudo de lá, Aí de Simão Simão Dias. Dias deu essa oportunidade, aí o governador hoje é de Buquim, graças a Deus. Venâncio, na sua experiência política, como foi ser presidente da Unali? Você foi o único parlamentar sergipano eleito presidente da Unali por aclamação. Foi o único, assim, representando. Até hoje do estado de Sergipe, o único presidente da Unali foi eu, até hoje. Hoje. Mas como foi essa lidar nos bastidores? Olha, é muito gratificante. E a política, ela faz parte da minha vida. Está no meu sangue, né, Dirani? Já vem de longa. Eu Isso, acho que já nasci político. Já nasci político e vou morrer político, ou com mandato ou sem mandato. Mas a política, ela faz parte da minha vida.
Então, veja bem, o que é o NALI? O NALI é uma instituição, tipo uma associação, que representa todos os deputados estaduais do Brasil como um todo, de todos os estados, de todas as assembleias. Nós somos 1.051 em todo o país, de todos os 27, né? Dos 26 estados e do Distrito Federal, da capital federal. São 1.051. Então, essa eleição minha foi no estado de Pernambuco. Foi que foi realizada esse encontro, e na época o governador era doutor Eduardo Campos, um jovem fantástico, que eu fiz uma amizade sensacional com ele, abriu a porta do estado de Pernambuco para todos os deputados estaduais de todo o país. Aqui do estado de Sergipe, eu tive a felicidade na minha posse, no dia da minha eleição, receber, Edirane, os 24 deputados. Foi inclusive a deputada Ana Lúcia, o deputado Francisco Alberto, todos os deputados de oposição, todos os deputados da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe foram para a minha posse. E as lideranças políticas, tipo João Alves, doutor Albano, todas. Foi uma festa muito bonita, onde nós recebemos todo o apoio e estrutura governamental do Estado de Sergipe, ou de Pernambuco, que através, quem abriu essa porta, inclusive, foi o ex-deputado Pedrinho Valadares, que era secretário do governo Eduardo Campos, né? Tinha um prestígio muito grande lá, e através de Pedrinho, essa reunião foi realizada no estado de Pernambuco, o governador foi palestrante e muito inteligente, uma capacidade, uma oratória, uma argumentação brilhante. Você veja que não é fácil você ir para uma plenária de deputados de todas as tendências e ser aplaudido de pé, né? E ele, um pretenso candidato à presidência da República. E logo depois, por uma infelicidade, acontece um acidente daquela natureza, onde ceifou a vida dele e do nosso querido sergipano Pedrinho Valadares. Mas foi uma festa muito bonita, inclusive ele participou e nos deu de presente, naquele momento, para brilhantar a noite da festa, Reginaldo Rossi. A festa foi feita com Reginaldo Rossi. Fantástico, são lembranças que não saem da nossa memória. E com relação, Edirane, ao livro, você perguntando, você falando sobre o livro, eu tenho sido cobrado constantemente por colegas, por amigos, né, que eu escrevesse um livro sobre a nossa passagem na Assembleia Legislativa, sobre os bastidores da Assembleia Legislativa, aquilo que eu vivenciei durante 24 anos naquela casa, que eu acho que eu vou... Vai chegar o momento que Você eu vou acha, escrever. E são coisas interessantes que não chegam nem ao conhecimento da população, da sociedade, porque muitas das vezes acontece nos bastidores, entendeu? Mas coisas fantásticas. Olha, o poder legislativo, eu sou apaixonado. Sou um eterno apaixonado, porque é o poder mais democrático que existe, é o poder mais transparente que existe. Eu costumo chamar o aquário da política. Sabe por quê? Porque lá tudo é transparente, ou é votado nas comissões onde vocês da imprensa têm acesso. Os projetos são votados e discutidos em plenário, onde toda a imprensa tem o acesso. E hoje, principalmente com a TV Alese, que aquilo fortaleceu, engrandeceu muito o poder legislativo, e nós temos aqui que reconhecer e agradecer, na época, ao deputado
Antônio Passos, que foi presidente, a LESE foi criada na sua gestão. Eu acho que dali deu oportunidade mais ainda para o povo acompanhar e saber escolher os seus representantes e acompanhar, inclusive, o trabalho do seu representante. Eu acho que engrandeceu muito o poder legislativo. Venâncio, na oposição e liderança. Venâncio, como líder da oposição, você era respeitado até pelos adversários, conhecido pelo equilíbrio e pela elegância nos debates. O que falta hoje na nova geração de políticos que você via naquele momento e hoje, os dias de hoje? Porque naquele momento você era oposição e todo mundo sabe como eram os embates, você na oposição, porque você teve a experiência de ser líder de governo, você já foi líder, e depois você foi líder da oposição. E essa experiência? Edirani, olha, interessante. Veja bem, eu fui 6 mandatos. 3 como governo, o qual tive a oportunidade de liderar, e 3 mandatos bem divididos, e 3 mandatos como oposição, que eu tive a oportunidade também de liderar a oposição. Então, eu conheço os 2 lados da moeda. Os Sim. 2 lados da moeda. E tenho uma experiência muito grande, até porque durante esses 6 mandatos eles não foram consecutivos. Aí teve intervalos, porque em 2098 eu perdi a eleição. E passei 4 anos fora. Então, eu tive a oportunidade também de conhecer o outro lado da vida, o político sem mandato, para você saber quem são os seus amigos, quem são os amigos do poder. Tudo isso você sentiu ingratidão assim, dos amigos do poder? Meu amigo, você... Sem citar nomes olha, assim, claro. Olha, por exemplo, quando eu perdi a eleição, que eu olhei assim a Dirani depois, para um lado, para o outro, eu digo, meu Deus do céu. E aquilo ali, vou lhe dizer com toda sinceridade, eu estava precisando passar por aquilo. Eu conheci o outro lado da vida que eu não conhecia. Só sucesso, só poder, achar que a vida era aquilo ali. Eu tinha que conhecer o outro mundo, principalmente da política, para você conhecer os verdadeiros amigos. Porque o amigo da hora boa, a gente enche um batistão. Mas amigo da hora difícil, muitas das vezes você não consegue encher uma Kombi, como a gente tem, uma Topic. Sim. Não é isso? Sim, sim. Então, são as coisas da vida. Então, eu tive essa oportunidade de conhecer, liderar a situação, liderar a oposição. E aí, quero lhe dizer o seguinte, quando o doutor João perdeu aquela eleição, em 2006, que aí perde para Marcelo Dédé. Eu digo, meu Deus do céu, o que será de mim agora na oposição? Eu só conheci até agora a situação. Fazer oposição, nunca fiz. Mas vou ter que aprender. E vou ter que exercer com competência, porque na hora que o povo decidiu, Dédé governador, eu eleito pela bancada de João Alves, o povo decidiu ali também que eu teria que fazer oposição ao governo que ganhou. Mas, Adirani, olha,
Dr. João perdeu a eleição, mas a coligação elegeu 16 deputados. Dedé ganhou a eleição, a coligação elegeu 8 deputados. Dedé toma posse no dia 1º de janeiro, Dedé tinha 20 deputados. A oposição só ficou com 4 deputados. Você foi o líder Eu, Gorete Reis, Arnaldo Bispo e Augusto Bezerra. Os 4 que ficaram. Mas eu digo, vou ter que aprender e vou ter que fazer. E fiz, e fizemos. E liderei uma oposição que, graças a Deus, eu acho que eu fiz o dever de casa e tive o respeito não só dos colegas da oposição, daqueles que faziam do nosso agrupamento de oposição, como também da situação. Porque nós tínhamos um governador, o governador Marcelo Dedé, que inclusive nos deixou muito precoce, que ainda é muito jovem, eu acho que ainda poderia contribuir muito com o estado de Sergipe, e fiz uma oposição ao governo dele, não à pessoa do governador Marcelo Dedé, mas ao governo. Você veja que os projetos eram discutidos, analisados, debatidos exaustivamente na Assembleia. E o Proinvest? Proinvest foi um ano, Adirani. Um ano aquele projeto sendo discutido na Assembleia. Era a pauta do dia a dia da imprensa sergipana. E aí o projeto vai para votação, não vai, não vai, discussão, e aquilo no rádio e na televisão era o assunto do dia a dia. Mas ele foi discutido um ano. A oposição queria, naquele momento, simplesmente, sabe o quê? Sentar e negociar obras para determinadas regiões. Mas o governo não queria abrir essa discussão. Venâncio, E depois de um ano, o projeto foi derrotado. Houve derrota? Foi. Ele só foi para sentar para negociação política com P maiúsculo, no bom sentido, com obras para regiões. Assim, a negociação é obras. Obras nas regiões, por exemplo. E houve essas obras? Por exemplo, o mercado de Lagarto, o novo mercado de Lagarto, esse tal até discutido hoje, o de Itabaiana, tudo naquela época. Quando o projeto foi derrotado, o governador Marcelo Dedé, do qual tinha um carinho, um respeito muito grande, e ele pela minha pessoa, não posso reclamar do tratamento do governo dele, nem por ele, nem pelo secretário deles. Você quer que eu lhe conte uma passagem aqui? Essa é fantástica, e é do Proinvest. Depois que o projeto foi derrotado, ele fez um apelo. Eu não sei se você lembra, em um discurso de formatura daquele programa da CELI, que tinha de formação de profissionais, do Grupo CELI. Sim. Ele fez um discurso emocionante, bom, de discurso, meu amigo. Marcelo Dedé Um excelente orador, né? Eu dizia, governador Marcelo Dedé, o senhor é tão bom de discurso que seu discurso a gente tem que se prevenir para ele, porque, por exemplo, eu líder da oposição, se não tiver cuidado, daqui a pouco sou eu que estou batendo primeiro palmo, que ele era bom, ele era fantástico na oratória, né? E aí ele fez esse apelo e para retornar ao projeto e a oposição sentar na mesa e ver as obras das regiões, e isso foi feito. E aí eu sei que a deputada Angélica Guimarães, que era presidente da Assembleia, nos chamou, nos convidou, junto com o ex-senador Eduardo Amorim, e fizemos a combinação. O projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa e nós marcamos com ele uma audiência no Palácio para levar o projeto
do Proinvest aprovado. Aprovado. Naquela época, Dirani, ele já estava doente. Já. Muito doente, já. Então, ele tinha chegado de São Paulo e aí marcou, nos recebeu no Palácio. Para você ver como... E lá nós entregamos o projeto aprovado, né? E no final ele aí agradeceu. Aí eu digo, olha, governador, antes do senhor agradecer, eu quero dizer o seguinte: eu fiz um papel nesse projeto de líder de governo e líder de oposição. Eu fiz os dois papéis aí. Já acabou. O projeto está aí, entregue, aprovado. Estou entregando o projeto aprovado e estou entregando a liderança do governo. Só vou ficar com a da oposição, porque duas dá muito trabalho. Ele riu. Se você é um gozador, ainda vem tirar onda aqui comigo, Venâncio. Eu digo, e o pior não é nada, que eu fiz esse trabalho todo, levei, foi obra para outras regiões dentro de uma composição política, e o meu município, governador, não vou levando nada. Distribuir para os colegas, para todo mundo. O que é que você quer para os seus municípios? Eu digo, eu quero asfaltar o município de Campo do Brito, que votou em mim para estadual e votou no senhor para governador, não vou lhe criar problema político, eu já digo, não vou escolher dois aqui que não dê problema político, nem para mim, nem para ele. E o município de Malhador, que votou em mim e votou no senhor para governador. Queria asfaltar os dois municípios. Pegou, liga aí, mandou ligar, chamou o secretário, mandou ligar para Valmor Barbosa, secretário de obras. Chamou no palácio e disse, olha, tem esse pleito aqui do deputado Venâncio que eu vou autorizar. É para cumprir. E vou retornar para o hospital em São Paulo, mas tenho esse compromisso. E aí, Edirani, retornou para São Paulo. E lá, a situação de saúde dele foi se complicando a cada dia, a cada momento. E um dia eu recebo o governador, o vice-governador Jacques assumiu o governo, né? Assumiu o governo, ficou tocando o governo enquanto ele estava nessa situação. E estava no meu gabinete na Assembleia Legislativa, recebo o telefonema, o governador Jacques Barreto. Eu atendi, sou governador, o que leva a uma ligação como essa do governador para o líder da oposição. Uhum. Ele disse, Venâncio, eu recebi um telefonema do governador Marcelo Deda, que está hospitalizado, e ele me disse o seguinte, governador Jacques, a cada dia a minha situação de saúde se agrava. E eu tenho um compromisso com o deputado Venâncio. Duas obras, uma em Malhador e outra em Campo do Brito. E mesmo se eu não estiver mais aqui, é para você cumprir. E ele cumpriu, Jackson? Cumpriu tudinho. Asfaltou Campo do Brito e asfaltou Malhador. Mas para você ver, ele num momento como esse já, né, praticamente se despedindo, No leito de morte ali. mas lembrou do Isso. compromisso, pediu para Jacques cumprir, Jacques cumpriu, e a política que a gente diz com P maiúsculo. Isso. Eu fazia oposição, e uma oposição dura ao governo dele. Mas era o que ele dizia, leal. Você faz comigo, palavras dele, você faz comigo, Venâncio, o que eu fiz com os outros. Dentro da política. Sim. Dentro da política. E isso aí é normal e é salutar. Sim. Venâncio, claro que você, no nosso podcast, você citou um momento de uma decepção política que você teve, certo? Com a derrota. Olha, depois de 6 mandatos consecutivos,
não conseguir a reeleição surpreendeu a muitos. Venâncio, o que aconteceu naquele pleito? Você sente que houve ingratidão dos eleitores ou falha de articulação política? Não. Quer que eu lhe diga a verdade? Sim, O eleitor não tem culpa nenhuma. A culpa daquele momento foi minha. Vaidade, soberba. E aí, o remédio diz, o remédio para vaidade política, o remédio para soberba política, sabe qual é, Dirani? Derrota. Para você refletir, para você repensar, para você corrigir os seus erros, para você pisar no chão direitinho com a sandália da humildade. E depois que você fazer essas reflexões e corrigir, pode ter certeza que você retorna. E retorna maduro, consciente. um Com vaso mais. novo, como diz os Hein? evangélicos, um vaso novo. Um vaso Você foi novo. preparado pelo olheiro, pegou Ex barro, transformou e hoje você é exata, um jarro novo. É exatamente. mensagem bíblica, o olheiro. Exatamente. E com mais experiência, com humildade. E hoje eu posso lhe dizer o seguinte. E tenho dado conselhos até dentro da minha vivência política, pelo que eu passei, porque tudo. Olha, você pode nascer sábio, você pode nascer inteligentíssimo, mas a experiência é só a vida. Só o tempo lhe dá. Só o tempo. E hoje eu posso não ter esse grau de inteligência, de sabedoria, mas tenho hoje um grande grau de experiência que a vida me deu e o povo a oportunidade que me deu de, durante 6 mandatos, conviver na vida pública, ter a oportunidade de ter sido secretário, ter sido presidente da Assembleia, de ter sido deputado estadual por 6 mandatos, ter sido presidente da UNAD, de ter assumido o governo do estado por uma semana, mas assumir, está na história, está lá, está registrado, Sim. não é? E a experiência de vida para ver que o arrogância, prepotência, vaidade, duas coisas que lhe levam ao erro. Porque cega. Sabe quais são? Quero aprender ouvindo. O ódio e o amor. Quem faz política com fígado cheio de ódio E com, não tem longevidade política. e com muita paixão também. O amor cega. Todos os Isso. dois cegam. Você tem que Sim. fazer pela razão. Como diz Aristóteles, ser mediano. Tem que ser Claro. nem valente demais, nem covarde demais. Temos que manter. Tudo tem que ter o equilíbrio. Nem covarde e nem valente. Tem que. Exatamente. Venâncio, 2015. Momento difícil para você em 2015. Veja só, em 2015 você sofreu um grave acidente que quase te tirou a vida. Como esse episódio transformou o homem e o político Venâncio Fonseca? Você se considera, como disse o seu filho falou para todos na imprensa, que você é um milagre de Deus devido à gravidade daquele acidente. Porque aquele acidente foi grave em 2015. Exatamente. Muitos simpatizantes ficaram preocupados. Você foi teve a bênção de ter um filho médico que cuidou de você, mas ele fez uma declaração assim, tipo uma informação que você é um milagre de Deus. Eu sempre, Edelanise, eu sempre fui um protegido de Deus. Amém. Já desde quando nasci. Eu nasci com 1,6 kg. 1 quilo? 1,6 kg. Era Eu urso. fui criado em uma caixa de sapato com algodão, porque naquela época não tinha incubadora. Então, eu já. Aí Milagre de estou Deus. aqui hoje, ó, graças a Deus, né?
Aí eu me lembro que Claunâncio, meu irmão, sempre dizia, né? Quando eu na política, eu tive momentos que era muito encrenqueirinho também e tal, principalmente nos primeiros mandatos. E aí ele dizia, pai, você é encrenqueirinho, viu? Você nasceu com 1,6 kg desse jeito. Imagina se tivesse nascido com peso normal, nem tinha que ele aguentasse. Ele brincando, né? E naquele momento eu passei realmente um difícil. Meu filho é médico, ele é neurocirurgião, e eu tinha fraturado 2 vértebras. Naquele momento, ele é médico em Belo Horizonte, mas no, no mesmo instante que soube, veio automaticamente para me dar assistência. E depois que ele viu o quadro, depois de todas os exames, as radiografias, tudo que foi feito, ele viu que faltou milímetros para eu ficar paraplégico, enfim, ou ter mesmo falecido, né? Então ele foi quando ele deu as declarações, né? Nesse sentido que eu ali foi um milagre, ele disse foi questão de um fio de cabelo para. Realmente um milagre de Foi Deus. um milagre de Deus. E para você ver o milagre de Deus, que eu me recuperei sem precisar nem de cirurgia. Nem de cirurgia. Né? Foi feito um tratamento, eles chamam de tratamento conservador, com colete, com tudo, e passei mais de 90 dias, praticamente todo amarrado através de um colete, e ali a própria coluna teve o poder de recuperação, o poder de Deus, e até hoje não sinto nada, graças a Deus. Fiquei bom. E ali, naquele momento, eu em cima de uma cama, sem poder me mexer, porque eu tinha, como a gente chama no popular, que torou a coluna, né? Quebrou Sim. a coluna, não podia me mexer, dores terríveis e tudo, sem poder nem me mexer, imagine fazer as necessidades Fisiológica, tudo sem fisiológicas precisar de. normais para você sair no banheiro, tomar seu banho, fazer suas necessidades e tal. Eu dependendo dos outros para tudo, né? E essa Para tudo. recuperação demorou quanto tempo 90, foram 90 dias. de sofrimento, puro Aí, meu sofrimento? amigo, deixa eu lhe dizer, aí foi que eu vim ver o outro lado da vida também e dar valor às coisas mais simples que você não pode perceber, você só percebe depois de um caso desse, você vê. Coisa mais simples, você ter a oportunidade de ter vontade de fazer suas necessidades, levantar, ir num banheiro e sair normalmente e tudo. E depois você dependendo de tudo, você vê, meu Deus, Até higiene como, pessoal, dependendo de terceiros. tudo de terceiros. Então, você veja como aí você começa a dar valor a certas coisas da vida que você não nem enxergava, não dava valor. E isso daí foi também. Eu me lembro que quando eu cheguei no Hospital São Lucas, naquela época, uma multidão já, eu com muita dor, mas pude ver muitos amigos. Até hoje eu me lembro. Muito forte, né? É mais Deus tem plano na sua vida, amigo. E estou aqui, graças a Deus, tranquilo e forte, firme e preparado e querendo. Querendo. Agora vamos falar do seu futuro político, até porque nós já estamos chegando ao nosso final do podcast, mas eu não poderia deixar de tratar do seu futuro político e também depois tratar de uma outra passagem com o saudoso João Alves. Vamos começar pelo futuro político, falando, porque é muito importante. Olha, hoje
Venâncio, hoje você como secretário especial de articulação com os municípios, seu nome é ventilado como pré-candidato a deputado estadual. Diante do pedido do governador Fábio Mitidieri para que secretários pré-candidatos deixem os cargos antes de abril, você pretende se afastar ainda este ano ou que o público pode esperar do seu futuro político? Porque, Venâncio, o prazo não é abril? É, A data limite é abril. em abril. Assim, aí o governador Fábio. Mas exatamente, o governador já disse a todos aqueles secretários que pretendem sair candidatos a deputado, né, para participar dessa próxima eleição, da eleição que vem, que todos irão entregar até o final de dezembro, para já começar o ano com, com os novos secretários, para dar continuidade aos trabalhos que cada pasta vem realizando no governo do Estado. Eu acho que ele está certo, ele está correto, todos vão ser substituídos no mês de abril. Eu acho que ele diz, não, eu vou fazer já a composição entrar com o ano novo, com os novos secretários, para quem não tem, assim, nenhum problema na continuidade do trabalho de cada pasta. Eu acho que ele está correto. Está correto. E todos aqueles que pretendem sair candidato, como é o meu caso, já estou sabendo que a partir no final do ano, a partir do mês de janeiro, já entrega a secretaria e o governador aí vai montar a sua nova equipe. Faz parte. Faz parte. Venâncio, eu quero não desejar para você sorte. Eu quero desejar sucesso. Sucesso na sua pré-candidatura. Espero que o partido aprove o seu nome. Aprove. Eu desejo do fundo da minha alma que você venha ter sucesso. Porque faz falta o seu mandato. Oh, Porque você é diferente, obrigado, sabe? Edirani. Você é diferente. Olha, eu quero lhe dizer o seguinte, olha, eu acho que toda renovação ela é benéfica e ela é salutar, Sim, mas não podemos prescindir da experiência, principalmente no colegiado. Seja no colegiado político, através das câmaras, das assembleias, sim. seja no colegiado, por exemplo, de um judiciário, né? Você tem sempre que mesclar a renovação, a juventude e a experiência. O que é que eu quero? É ter a oportunidade de transmitir aquilo que eu sei fazer para aqueles que estão chegando para a renovação política, para os mais novos. Como eu fui aluno também de um Digenal Tavares de Queiroz, de um Reinaldo Moura, quando eu cheguei na Assembleia Legislativa. Reinaldo, um grande tribuno, Digenal, um grande regimentalista, e tive a oportunidade de aprender Com os muito melhores. com eles. E eu quero ter essa oportunidade também de contribuir com essa nova geração. Por exemplo, na Assembleia Legislativa tem um decano, deputado Garibaldi. É um deputado brilhante, experiente, que eu sei que contribui muito também com sua experiência com os novos. E eu quero ter, se possível, essa oportunidade. Estamos chegando mesmo agora o nosso final do nosso podcast, mas eu não poderia deixar de perguntar para você concluir, falando um pouco do saudoso João Alves Filho. Você conviveu e trabalhou com o saudoso João Alves Filho. O que mais te marcou no estilo de governar de João Alves e o que o atual cenário político poderia reaprender com ele, com o saudoso?
Olha, João Alves? João Alves era um homem estudiosíssimo, um homem preparado, uma capacidade de trabalho extraordinária. Para ele não tinha dia santo, feriado. Ele era um homem que tinha uma visão do futuro que era impressionante. Você veja que ele era um visionário. Ele viu que Sergipe, o sistema de saúde ia colapsar, ele construiu um João Alves, ele viu que o sertão, o Canidé de São Francisco precisava sair daquela cidade lá que era na margem do rio, para ir ali para cima e construir uma nova cidade com um sistema de produtividade de irrigação, que hoje dá sustentação àquela região. Ele viu que Aracaju precisava ser construída as grandes avenidas. A ponta, ele era um homem que pensava grande e pensava na frente. Eu vou resumir tudo isso aqui, sabe com o quê? Edirani? Com uma frase que eu disse quando eu fui esperar o corpo dele chegando no aeroporto de Aracaju. Ele faleceu em Brasília e o corpo estava sendo transportado para Aracaju e eu fui esperá-lo no aeroporto. Cheguei lá, estava a imprensa toda. E quando a imprensa me viu, como eu tinha uma ligação muito forte com ele, tinha sido líder do governo dele, aí vieram e fizeram a seguinte pergunta: como é que você define João Alves Filho, o governador, o ex-governador João Alves Filho? Eu digo, eu vou definir com duas palavrinhas: o Pelé da política sergipana. Bater palma mesmo. Você disse tudo. Disse tudo, amigo. Pronto, meu amigo.